seja bem-vinda ao Astroflix, um quadro que eu criei aqui no meu canal para te ensinar o passo a passo de como você pode dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero e chegar a faturar até R$ 5.000 por mês trabalhando 2 horas por dia. É isso mesmo que você escutou. Meu nome é Jéssica Spadoni, eu sou professora de astrologia, também sou astróloga, e no episódio de hoje eu vou te ensinar do absoluto zero, ou seja, mesmo que você não saiba nada sobre astrologia, mesmo que você nunca tenha visto um mapa astral na sua frente, eu vou te explicar, eu vou te ensinar nesse vídeo qual é a maior crença que está por trás da astrologia e que te impede de ter sucesso profissional e aumentar a sua lista de clientes. Então, se você pensa em começar a sua carreira como astróloga profissional, ou se você já está estudando astrologia para ser uma astróloga profissional, ou para de repente fazer uma renda extra com a astrologia, fica aqui comigo nesse vídeo, porque o que você vai aprender hoje muitas pessoas não falam sobre e é bem difícil de encontrar esse tema na internet. E que crença é essa? Eu acredito, que em algum lugar da sua jornada astrológica você já ouviu alguém dizer, ou até mesmo alguém já te perguntou sobre o que você conseguiria prever com a leitura de mapa astral. Eu mesma, no começo da minha transição de carreira de analista administrativa para astróloga profissional, eu escutei aí algumas vezes as pessoas me pedindo para saber sobre o futuro ao ler o mapa. Outras pessoas me faziam perguntas sobre o futuro delas durante a leitura do mapa astral também. E eu tenho certeza que se isso ainda não aconteceu com você, isso vai acontecer em algum momento da sua jornada. Então, como sua professora, eu já quero te deixar pronta para esses momentos. Mas primeiro, eu quero te trazer de uma forma bem resumida sobre o que é uma crença, o que é um mito e por que a astrologia está cheia deles. E sim, a maioria deles, infelizmente, são negativos e te atrapalham muito. É o que te atrapalha, é o que te faz conseguir convencer as pessoas a se tornarem suas clientes. Essas crenças atrapalham muito. Então, uma crença é tudo aquilo que as pessoas acreditam 100% que é verdade. Elas têm convicção de que aquele assunto é o mais, verdadeiro, porque fizeram elas acreditarem naquilo um dia. Então, ainda existem muitas pessoas que associam a astrologia à bruxaria, à adivinhação e previsão de futuro, porque um dia contaram para elas que era esse o significado da astrologia. Já um mito, o que é um mito? Um mito ele surge a partir de uma crença. Ele é imaginário e é criada toda uma história, é criada toda uma narrativa em cima dele a partir daquilo que se acredita. Como, por exemplo, podem ter criado o mito de que os astrólogos são todos bruxos. Podem ter criado o mito de que quem trabalha com astrologia não conhece Deus, que não se deve prever o futuro usando os planetas, ou de repente que a astrologia ela não funciona, ou o mito de que ela não é verdade. Isso é um mito. A diferença entre mito e crença é que a crença é algo que a pessoa acredita de verdade, com base naquilo que a pessoa viu ou naquilo que falaram para ela. Na crença, a pessoa tem convicção de que só existe aquela resposta ou aquele caminho. Ela não enxerga o resto, Ela não consegue enxergar outras possibilidades para um assunto ou para um evento da vida dela. Já o mito é uma história que se contou a partir dessa verdade que foi criada. E por que entender sobre esse assunto vai ser transformador na sua vida como astróloga profissional? Porque para que você tenha autoridade numa área profissional tão diferente como essa, você não vai precisar dominar somente as partes legais e gostosas do assunto, mas as partes onde você será
contestada também. Me julgue, mas isso vai acontecer. Às vezes você vai ter a experiência de ter uma cliente, por exemplo, que gosta de astrologia, mas que tem um mapa muito lógico, que tem um mapa muito racional. E ela vai querer explicações para as dúvidas dela. Tudo ela vai te questionar, tudo ela vai te perguntar o porquê das coisas. E dentro dessas perguntas, você pode receber essa: dá para prever o futuro com a astrologia? E a resposta vai depender muito da crença que você e que a pessoa tem a respeito de o que é prever o futuro. O que é prever o futuro para ela? Como ela acredita que o futuro dela pode ser previsto? Previsão de futuro em relação a quê? E a mesma coisa para você, que é astróloga profissional nesse caso. O que é prever o futuro para você? É adivinhação? É descoberta? É falar de coisas que ainda não aconteceram? Então, quando isso acontecer com você, a primeira coisa que você precisa levar em consideração é o seguinte: você tem que perguntar para sua cliente o que é prever o futuro para você e deixar que ela te explique sobre o que é essa previsão do futuro com as crenças dela, para que assim você possa responder para ela de uma forma que ela entenda, ou seja, em cima da crença dela, sobre o que a astrologia faz em relação à previsão de futuro. Porque a astrologia em si é um estudo que mostra como os astros no céu interferem a nossa vida na Terra. De fato, não é um estudo comprovado pela ciência, não tem como comprovar cientificamente, mas ele é comprovado pela história, com base em estatísticas. Então, por muitos anos, a astrologia ficou conhecida como uma forma de prever o futuro, não porque ela previa exatamente o que ia acontecer, mas porque ela era a principal fonte de confiança dos reis para a tomada de decisão antes da igreja tomar conta dos povos no ano do cristianismo. Então, por muitos anos, os reis usavam os astrólogos para eles decidirem o que eles fariam no reino. E isso era o que determinava o futuro. No mapa astrológico, nós podemos ter o entendimento de que temos energias futuras que vão antecipar alguns cuidados na vida da nossa cliente, por exemplo, e a gente só consegue ter essa informação porque astronomicamente nós temos o caminho que os astros fazem pelo céu. E sendo assim, nós sabemos exatamente por onde eles irão passar, nos dando a possibilidade de ter uma possível previsão, e não do futuro, mas de como aquelas energias se comportam. Até porque se a gente pudesse prever o futuro, com certeza a gente teria impedido muitos acontecimentos, como por exemplo a pandemia em 2020. E para você entender ainda mais forte como a gente não pode depositar na astrologia o futuro e as tomadas de decisão, a pandemia ela tinha sido imaginada, visualizada por muitos astrólogos como uma terceira guerra mundial. Os aspectos que permitiram o acontecimento da pandemia já tinham acontecido anteriormente em cenários de guerra e de outras doenças, Mas em pleno século XXI, quase ninguém imaginava que uma pandemia poderia acontecer. Então, mesmo tendo as informações astrológicas que já se repetiram, se tivesse mesmo como prever exatamente o futuro, muitos problemas tinham sido poupados, concorda comigo? Então, em uma leitura de mapa com a sua cliente, é sempre muito importante você deixar claro para ela, com base no que ela te responder a respeito de previsão de futuro, que a astrologia vai indicar para ela os caminhos onde ela pode ser mais bem-sucedida e os caminhos aonde ela vai encontrar mais desafios, mas que não significa que o resultado desejado não vai ser atingido.
Porque a sua cliente, ela tem o livre arbítrio de seguir ou não as suas indicações a partir do que você está vendo no mapa dela. Então, assim como você, como uma astróloga profissional, também tem o livre-arbítrio de responder a questões mais íntimas dela ou não a respeito do futuro dela, por exemplo, existe o livre-arbítrio dela também. Mas jamais vai ser de responsabilidade sua como astróloga prever o futuro do mapa da sua cliente ou dizer para ela o que ela deve ou não fazer de acordo com o que você está vendo no mapa. Porque nem você como astróloga sabe exatamente o que vai acontecer, mesmo que você esteja vendo no mapa que o caminho é A. Quem vai escolher se é A ou B vai ser a sua cliente. Então, sempre que você estiver em uma leitura de mapa astral com uma cliente, lembre-se dessa crença a respeito da previsão de futuro. E se por acaso você for contestada a respeito, você já pode usar o exemplo da pandemia que eu te dei aqui nesse vídeo. E se de repente você ainda não estiver fazendo leitura de mapa astral, mas você está quase preenchendo aí os seus espaços na agenda com clientes para leitura de mapa astral, não questione se ela acredita ou não em previsão de futuro. Deixe a sua cliente livre para questionar isso. Mas explique para sua cliente, caso ela não saiba nada de astrologia, que a leitura do mapa astral vai ajudar ela a encontrar as melhores forças dela e os maiores desafios. Mas que quem tem o livre-arbítrio de decidir qual rumo tomar é ela. Sabe por quê? Porque eu já tive situações na minha carreira como astróloga profissional aonde eu precisei explicar para uma cliente que era mais cética, que era mais racional, que tudo aquilo que eu estava vendo no mapa dela, de passado, presente e futuro, não era uma invenção. Era uma energia que existia, mas que não significava que aquelas energias iam ser completamente iguais às que eu estava falando. E isso deixa algumas clientes um pouco amedrontadas, algumas clientes elas ficam ansiosas por conta do que a gente traz de informação a respeito de passado, presente e futuro. Porque muitas vezes quando você traz uma informação a respeito de uma energia que pode acontecer no futuro dela, ela já fica nervosa, ela já fica muito ansiosa com aquilo. Então, na nossa posição de astróloga profissional, a gente tem que entender também com qual cliente a gente está lidando, porque a gente não vai conseguir falar para ela: olha, Maria, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida e é melhor você não entrar naquele avião. Jamais você vai falar para Maria que tem um aspecto horrível no mapa dela e que o avião vai cair, porque quem somos nós astrólogas para falar se o avião vai cair ou não? A gente pode falar para a Maria o seguinte: olha, Maria, estou vendo no seu mapa que, algumas viagens de avião, elas podem se complicar um pouco. Você pode encontrar mais turbulência que o normal, os seus voos podem ser cancelados, mas não tem como você afirmar que um avião vai cair. Não tem como você afirmar na previsão da Maria que ela não pode marcar a viagem X, porque ela tem o livre-arbítrio e que mesmo que você tenha todos os estudos do mundo, todas as certezas do mundo, nem os maiores astrólogos do mundo disseram que ia ter uma pandemia, que ia ter um vírus, que ia começar na China, porque não tem como a gente prever esse futuro com a astrologia. A gente tem como sentir para onde vão essas energias e aí a gente vai fazer alguma coisa com isso. Mas toma muito cuidado para você não influenciar de forma negativa a sua cliente. Porque às vezes você pega uma cliente, mais racional e ela vai falar assim para você: não, eu faço o meu destino, eu vou viajar de avião e pronto, acabou. Mas às vezes você pega uma cliente mais emocional que confia muito no seu trabalho, que acredita muito em você e tudo que você falar para ela, ela vai fazer. Ela vai falar que aquilo lá é a maior verdade da vida dela. Então imagina você querendo dar uma de previsora do futuro aí, nem sei se essa palavra previsora existe, gente, mas imagina você querendo dar uma aí de bola de cristal para falar para ela que não, eu sou uma astróloga que vou prever o teu futuro. Pelo
pelo amor de Deus, não se queima nesse nível, não se queima nesse ponto como profissional. A sua autoridade como astróloga, o seu papel como astróloga é levar luz e conhecimento para tua cliente de acordo com o que os astros dizem para você a respeito dela. Mas você não tem, né? Como é que eu posso dizer? A capacidade de Deus de falar, olha, vai acontecer isso no dia XYZ, né? Porque isso é muito forte, principalmente porque quando a gente está fazendo uma leitura de mapa, você continua sendo você. Então você, como astróloga profissional, continua trazendo as suas crenças, continua trazendo aquilo que você acredita, continua carregando dentro de você o seu conhecimento. E muitas vezes durante a tua jornada, durante os teus estudos astrológicos, durante os teus mapas, né, a tua experiência com leitura de mapa, você vai criando dentro de você também algumas crenças, você vai criando também dentro de você algumas questões do tipo, sempre que esse planeta encontra com esse planeta, é isso que acontece. E isso pode ser uma grande sabotagem, porque você pode sabotar o mapa da tua cliente achando que você está conseguindo prever alguma coisa. Então nós temos dois pontos aqui. Nós temos o lado da astróloga profissional, que é para quem eu estou falando agora. Eu estou falando para você que é ou quer se tornar uma astróloga profissional. E nós temos o lado da cliente também, porque você pode ter situações em que a tua cliente vai querer que você fale para ela o que vai acontecer de qualquer jeito. E aí muitas vezes, no início da jornada, quando você está procurando indicações de mapa, quando você está criando a sua autoridade, quando você está começando a ser conhecida, o que pode ser que você queira fazer? Eu vou dar um agrado para ela. Vou falar para ela aqui exatamente o que ela quer ouvir. E aí você tem dois caminhos, 50% de chance de sim, 50% de chance de não. O primeiro 50% é que o que você fale, porque ela te insistiu tanto que você falasse, dê certo. Os outros 50% é que não aconteça e ela fica esperando aquilo acontecer. E aí você tem o lado positivo disso e o lado negativo disso. Porque se o que você falar acontecer, caraca, você é a melhor astróloga do universo. Você é incrível, eu vou te recomendar para todo mundo, eu vou te indicar para todo mundo, você é demais. Mas se não acontecer, você deixou uma cliente ansiosa, preocupada e nervosa se o que você preveu, entre aspas, né, era algo negativo, ela já começou a criar um negócio dentro dela. Número 2, se você preveu alguma coisa, preveu alguma coisa positiva e ela ficou muito entusiasmada e aquilo não acontece, ela fica muito frustrada depois. Então você não tem, como astróloga profissional, o poder de prever, de falar e afirmar com toda a certeza do mundo que vai acontecer. Você é uma fonte de informação. Você vai informar para ela que, olha, existe uma energia, essa energia ela tá aqui, né, no seu mapa. Eu vejo que é uma energia de um pouquinho de desafio na sua saúde, na sua família, nas suas viagens. Porém, já que nós estamos vendo essa energia de desafio, por que a gente não faz isso aqui então para contornar essa energia de desafio? Ou você pode ver algo estrondoso, maravilhoso, tipo uma mega cena. Olha, eu tô vendo que existe uma possibilidade muito grande de você ter muito sucesso aqui. Que tal então a gente montar um plano de ação para que esse sucesso se concretize? Entende que você está falando com a sua cliente de uma forma que você vê as energias, mas você trabalha com as energias. Você não simplesmente joga lá na cara dela esse negócio e diz, olha, é isso que vai acontecer. Porque você nunca vai poder afirmar. Astrólogos não preveem futuro. Eles trazem luz e informação. E quando você pega esse desafio e mostra para ela como ela pode contornar esse desafio, ou quando você vê essa coisa muito linda e maravilhosa e mostra para ela como ela pode ter sucesso com essa coisa linda e maravilhosa, ela vai gostar de você mesmo se a coisa ruim acontecer na vida dela, porque você afirmou que ela teria desafios, mas você ajudou ela a contornar, a vencer e a passar por esses desafios.
muito diferente de ter uma cliente frustrada ou uma cliente ansiosa e preocupada por algo que você não tem certeza. Então toma muito cuidado com esse comportamento, principalmente no início da sua jornada como astróloga profissional, que é o comportamento de querer agradar a sua cliente, que é o comportamento de querer fazer com que ela goste de você, com que ela goste da sua leitura de mapa e que ela te indique para outras clientes. Ela vai gostar de você, se você for franca, honesta e se você fizer o seu trabalho também de forma franca e honesta, lembrando que você é uma guia, você é uma mestra e você não é mãe de Ná, adivinhação e bola de cristal, tá bom? Então isso é muito importante dentro desse começo de jornada, porque essa crença é uma crença fortíssima e eu já conquistei clientes que não acreditavam em astrologia, que fizeram um mapa astrológico comigo e falaram: caraca, você acertou tudo. E não é que eu acertei porque eu tava querendo acertar ou prever, é porque as energias que eu via no mapa, eu falava pra ele do que estava acontecendo. E era uma pessoa extremamente cética que acreditava que a astrologia era previsão de futuro. Então, se você fizer o seu trabalho de forma que você se use, né, como luz, como guia, como uma mestra, até as pessoas que acham que a astrologia é previsão de futuro e é coisa de bruxaria, até elas vão querer fazer uma leitura de mapa com você, porque elas vão perceber o quanto você está sendo fiel com o propósito, que é ser uma astróloga, fiel com o processo, que é ler o mapa, e fiel com a cliente que espera algo de você. Tá bom? Então, antes da gente finalizar, vou te trazer aqui um resuminho que eu trouxe para você hoje. É que existe uma crença muito grande a respeito da astrologia ser uma adivinhação, e a astrologia não é uma adivinhação. Você nunca vai perguntar para sua cliente se ela acredita em previsão de futuro. Você vai deixar ela te perguntar caso ela queira saber sobre isso. Mas como astróloga, você sempre vai deixar para ela muito claro que você é uma direcionadora, que você mostra para ela forças e desafios, mas que não significa que aquilo está cravado na pedra, mas que você vai ajudar ela a contornar os desafios e que você vai ajudá-la a potencializar as forças dela, tá? E se você quiser já colocar esse assunto do vídeo de hoje em prática, para trazer os estímulos corretos para o seu cérebro, para mostrar para o seu cérebro que você aprendeu sobre esse assunto, você pode compartilhar o que você aprendeu aqui com outras pessoas. Você pode contar para outras pessoas sobre o que é astrologia, sobre o que não é astrologia. Você pode já contar para outras pessoas que você está estudando astrologia ou que você está interessada em ser uma astróloga profissional, para você ver qual vai ser a reação da pessoa. E se a reação dela for uma reação de não, imagina, isso não existe, isso aí é bruxaria, você já tem até uma explicação para contar para ela sobre como a astrologia lida com as energias e o que a astrologia vai mostrar para ela, tá? Coloque isso em prática, isso vai ser muito importante para sua jornada e para sua carreira. E obviamente, né, se você gostou desse vídeo, compartilha. Gente, lembra de se inscrever no canal, né, para que você receba aí os meus próximos conteúdos de aulas de astrologia. E se você tiver interesse, curiosidade sobre algum tema, ou simplesmente se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário para mim, coloca se você gostou, tire suas dúvidas, faça suas perguntas. Vou ficar muito feliz de ver o teu nome aqui com o seu comentário. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.